Em 19 de novembro de 1997, estreava o emocionante último episódio de Dragon Ball GT, que foi ao ar na TV Fuji. Talvez um dos melhores finais de um anime. Que quentinho! É o corpo de Shenlong. Marcando um fim de ciclo de mais de 10 anos de exibição de Dragon Ball na televisão japonesa. Embora tenhamos hoje em dia Dragon Ball Super, Dragon Ball GT marcou o fim de uma era incrível. Mas Dragon Ball GT causou um misto de emoções nos fãs. Isso porque ao mesmo tempo que ele trouxe coisas incríveis, como o Super Saiyajin 4, também trouxe coisas ruins. Se fosse resumir Dragon Ball GT em uma frase, seria um amontoado de boas ideias mal aplicadas. Embora Dragon Ball GT não seja uma unanimidade, após o fim do anime tivemos muita desinformação, muitas mentiras sobre o anime. Como o Dragon Ball GT acabou, por que ele acabou e qual foi o real envolvimento de Akira Toriyama, entre outras informações que espalham de forma errada. Então vamos voltar 26 anos atrás, para o ano que Dragon Ball GT foi cancelado. Nesse vídeo vamos abordar a ascensão de Dragon Ball GT e a sua queda, passando todas as informações e os segredos desse anime, destruindo de vez qualquer fake news. Então se prepare para mergulhar de vez nos mistérios de Dragon Ball GT. Diferente de Dragon Ball e Dragon Ball Z, Dragon Ball GT não foi adaptado de um mangá do Akira Toriyama. Mas de forma irônica, a história do GT começa de um mangá, 23 de maio de 1995. Na publicação do último capítulo de Dragon Ball Z, nos foi mostrado um salto temporal de 10 anos, após os Guerreiros Z derrotarem o Majin Buu, onde Goku e Yubi, que é a reencarnação de Majin Buu, se conheceriam no torneio e acabariam indo embora juntos, onde Goku pretendia treiná-lo. E esse era o fim da história de Dragon Ball Z. O Toriyama escrevia mangá sem parar desde o fim dos anos 70. Além de participar de projetos e jogos de videogame e de fazer Dragon Ball, ele também escrevia Dr. Slump. Convenhamos, o homem precisava de um descanso. Uma das coisas que o fandom de Dragon Ball GT dizia é que o Toriyama tinha criado Buu, Pan e Bra no mangá, só por causa do Dragon Ball GT. E isso definitivamente não é verdade. A ideia de Dragon Ball GT surgiu alguns meses depois, e só foi estrear em 7 de fevereiro de 1996. Esses personagens foram criados apenas como forma de encerrar a história, e claro, deixando aquele pequeno gancho para uma possível volta. Mas praticamente todo mundo faz isso. Mas o fato é que não haviam planos de continuar uma história nessa época. Mas vamos aos fatos. Dragon Ball deu muita popularidade e consequentemente muito dinheiro para a Toei durante 10 anos. E você perder a galinha dos ovos de ouro não é uma tarefa fácil. Podemos dizer que devido à ganância, eles quiseram espremer mais um pouco dessa fruta, mesmo sem ter um mangá para se basear. Então eles resolveram apresentar a ideia para o Toriyama e a equipe editorial da Shonen Jump, onde o anime se passaria durante um intervalo de 10 anos, entre a luta contra o Buu e o final de Dragon Ball Z, apresentando uma nova geração de personagens. Ou seja, Dragon Ball GT originalmente seria no mesmo período em que Dragon Ball Super está se passando, mas após alguns debates do Akira com a equipe, resolveram que era melhor que Dragon Ball GT se passasse após o último capítulo. E então a produção de Dragon Ball GT começou. Eu queria que você fosse pequeno, aí já estaria em pedaços e eu teria pisado em você feito barata. Seu pedido é uma ordem. Ei, o que foi todos esses raios? O que fizeram com o Sr. Goku? Mas dessa vez a Toei não tinha uma história para adaptar, já que não existia um mangá. Ou seja, eles tiveram que criar a história, onde dessa vez haveriam diversos nomes envolvidos na criação dessa história. No começo da história, o Toriyama estava muito envolvido no projeto e nas reuniões. Muitos falavam que o Toriyama não estava envolvido no projeto, mas isso não é verdade. Ele teve muita participação. Ele não só criou o nome Dragon Ball GT, que significa Grand Touring ou Grand Tour, como também projetou o design dos personagens iniciais do anime. Inclusive aquele bigode do Vegeta, que logo depois ele tirou por sugestão da sua filha. Ele também criou... Papai! O senhor fica ridículo com esse bigode! Fica ridículo, ridículo, ridículo!
Ele também criou o design dos primeiros planetas que Goku, Pan e Trunks foram. Em uma entrevista em 2005 com o Kozo Morishita, que foi um dos escritores de Dragon Ball GT, ele fala sobre as primeiras reuniões com o Toriyama sobre Dragon Ball GT, onde a equipe mostrava para o Toriyama os esboços das ideias e sobre o enredo, e o Toriyama marcava se ele gostava e aprovava. Então, se você faz parte do grupo de pessoas que achava que ele não tinha nenhum envolvimento, isso é uma fake news. Ele participou bastante desse projeto. Praticamente tudo que está na série passou pela aprovação do Toriyama. Nas Dragon Boxes de Dragon Ball GT, houveram entrevistas com Tsushi Mikawa e o Morishita, onde ambos discutiram os primeiros dias de GT e falaram sobre a ideia por trás de transformarem o Goku em criança novamente. A ideia inicial era para espelhar o Dragon Ball clássico, voltando às raízes, onde Pan assumiria o papel da Bulma e o Trunks seria meio que o papel do Yantia. Além desses motivos, a equipe entendeu na época que o Goku estava muito forte e que eles precisariam achar uma maneira mais inteligente de equilibrar as coisas novamente, o que eu acho que faz um pouco de sentido, pois em Dragon Ball Super a escala de poder ficou muito absurda, envolvendo deuses e diversos universos. E eles também queriam utilizar um protagonista infantil para atrair um público mais novo, introduzir figuras infantis nas histórias e fazer meio que uma passagem de bastão. É algo estratégico na cultura dos mangás. Goku cresceu e Gohan foi introduzido. Depois Gohan cresce enquanto Goku está morto e surgem Goten e Trunks. Como seria estranho o Goku fazer mais filhos, era melhor tornar ele criança novamente, deixando ele mais fraco, e voltar um pouco mais para as raízes de Dragon Ball. E o Toriyama estava a parte disso. Kozo Morishita afirma que nas primeiras reuniões, eles queriam dar um foco maior para a próxima geração de lutadores, como Ubi, Goten, Trunks e Pan. Mas no momento em que a história estava engrenando, foi determinado pela equipe criativa que a história deveria ser focada no Goku, porque a história de Dragon Ball é a história da vida do Goku, pelo menos na perspectiva deles. Muitos anos depois, em uma entrevista, o Toriyama afirmou que sentia que Dragon Ball GT era uma grande história paralela. E pronto, muitas pessoas interpretaram essa citação como: bom, essa história não é canônica e muito menos importante. Vamos apenas assistir e se divertir, não levem em consideração. E meio que foi isso que ele disse. Mas temos que entender que em 1996, quando o anime foi planejado, na época Dragon Ball GT era sim a continuação legítima de Dragon Ball Z, pelo menos antes de Dragon Ball Super. Mas temos outra situação. Na edição de dezembro da Jump Magazine de 1995, o Toriyama revelou o design do Gil. 2 meses depois, na edição de fevereiro de 96, que foi publicada algumas semanas após a estreia de Dragon Ball GT, Toriyama fez uma história que muitos fãs não sabem muito bem da importância dela e do quão significativo ela é. Nessa história, o Toriyama fala de forma muito franca sobre o final do mangá e sobre Dragon Ball GT, e que está ansioso para ver onde essa história vai terminar. Ele diz que na sua cabeça Dragon Ball já tinha acabado faz alguns meses, mas por causa da equipe e dos fãs, Dragon Ball continuaria em forma de anime. Essa edição foi histórica, pois seria a última vez que Goku seria desenhado através de suas mãos, e isso por longos anos. Foi uma forma que o Toriyama encontrou de dar um adeus depois de tantos anos de dedicação. Não sabemos o real motivo do Toriyama ter terminado Dragon Ball, mas uma teoria é de que ele estava simplesmente esgotado e precisava parar para o bem da sua saúde, já que ele estava escrevendo mangás desde o final dos anos 70 sem parar. E claro, ele já estava milionário faz tempo. Embora ele tivesse bastante participação em Dragon Ball GT, ainda assim ele trabalhava bem menos do que antes, demonstrando que ele já estava desacelerando um pouco. Em 7 de fevereiro de 1996, Dragon Ball GT começou a ser exibido na TV Fuji, e tiveram diversas mudanças feitas no GT para diferenciar do Dragon Ball Z, como por exemplo, a paleta de cores do anime que mudou. Katsuyoshi Nakatsu se tornou o designer de personagens da série, substituindo o Taro Yoshi Yamamura, e o Akito Tokunaga foi contratado como o novo compositor da série para assumir. Obviamente a série foi escrita pela Toei, não pelo Toriyama, mas ele aprovou os primeiros episódios. Dragon Ball GT teve 64 episódios até terminar em 19 de novembro de 1997, mas originalmente o anime não era para ter 64 episódios, era para ser bem mais longo do que isso. Mas no verão de 1997, Dragon Ball GT foi cancelado, e eles resolveram encerrar no Arco dos Dragões Negros, se tornando o fim de Dragon Ball por muitos anos. Mas a pergunta é, por que Dragon Ball GT foi cancelado? Porque ele não era popular na época? Ou porque haviam avaliações negativas? Será que foi cancelada pela falta de envolvimento do Toriyama? Qual foi o verdadeiro motivo do cancelamento? O que realmente aconteceu? O que o fandom mais argumenta sobre o cancelamento é que foi por causa da baixa popularidade, que foi caindo cada vez mais. Pelo menos é isso que ouvimos durante muito tempo. Porém, se fizermos uma pesquisa mais aprofundada sobre o que estava acontecendo no Japão naquela época, encontraremos algumas informações muito interessantes, que acabam refutando essa teoria. O episódio de Dragon Ball GT com maior índice de audiência foi o episódio 2, com 19,7 pontos. O episódio com o índice mais baixo de audiência foi o episódio 21, que marcou com 9,6 pontos. Mas se o problema não era a audiência, o que realmente aconteceu? A melhor teoria é de que os fãs não queriam ver o Goku se tornando criança novamente, e não se
se interessavam pelas viagens espaciais. Os fãs até assistiam, mas simplesmente não se importavam com aquela narrativa. E o mais interessante é que em uma entrevista com o Kozo Morishita, ele mesmo confirma que os próprios funcionários não estavam achando essa história de viagem espacial tão interessante. Morishita diz que eles originalmente fizeram um esboço de 26 episódios, mas quando terminaram o roteiro do terceiro episódio, eles perceberam que essa narrativa não seria tão interessante. Então eles tiveram que tomar uma atitude que de fato viria melhorar o anime. Deixaram Dragon Ball GT mais parecido com Dragon Ball Z, introduzindo um ótimo vilão chamado Baby, entre outros vilões da série. Eles também fizeram com que Katsuyoshi criasse uma nova transformação para o Goku, surgindo assim o Super Saiyajin 4. E não foi o Toriyama que criou o Super Saiyajin 4. Foi Nakasuro que apresentou a ideia de Goku se tornar adulto temporariamente, isso para mostrar o poder máximo que ele havia alcançado nessa forma. A ideia dele ficar adulto de novo é mostrando que o seu corpo não aguentaria tanta energia daquele tamanho. Eles queriam enfatizar a sua força, e essa foi uma ideia do Sushi Mikawa. A entrevista de Morishita é muito interessante, pois nela ele fala sobre os primeiros episódios não serem tão emocionantes. Isso de fato era o que o fandom discutia nos anos 90. Os fãs achavam os primeiros episódios entediantes. A própria Funimation percebeu isso, e depois que eles dublaram Dragon Ball GT, eles chegaram a lançar os episódios fora de ordem. Eles pularam os primeiros 16 episódios de Dragon Ball GT, e incluíram um episódio de recapitulação. O anime começou no episódio 17, mas um tempo depois eles viriam a lançar os 16 primeiros episódios, chamando eles de Os Episódios Perdidos de Dragon Ball GT. Isso tudo porque a própria Funimation temia o desinteresse do público no anime. Mas a ideia que temos que tirar da cabeça é de que Dragon Ball GT não dava audiência. Isso é um mito. A audiência variava, mas nunca despencou como diziam. Inclusive foram bem parecidas com a de Dragon Ball Z. Mas se olharmos de uma visão mais ampla, a audiência do anime começou a diminuir mesmo a partir do arco do Majin Buu. Em torno do episódio 218 de Dragon Ball Z, que é o episódio com mais audiência de Dragon Ball Z, depois disso a coisa só despenca. Houve uma grande ascensão do anime durante a saga Cell, provavelmente por causa da popularidade de Gohan. Em termos de mangá, a fase mais popular foi a saga do Freeza. Já no anime foi a do Cell. Mas na saga Buu, embora muita gente acompanhasse, ela passou a ter um declínio já nessa época. Esse declínio não começou na época do GT, digamos assim. Mas o ponto é, o sucesso de um anime não necessariamente está ligado à sua audiência. É uma combinação de fatores, como por exemplo as vendas de produtos e os mangás. Dragon Ball GT já saía perdendo nesse ponto, pois ele não tinha um mangá. No Japão, o mangá é algo extremamente importante e popular. O fato de não existir um mangá do GT influenciou demais na popularidade do anime. Mas a combinação de vendas de produtos e patrocínios provavelmente influenciou. Devemos lembrar que na época de Dragon Ball Z e GT não existia toda essa tecnologia de hoje em dia. Então os mangás eram o centro de tudo no Japão. Quando Dragon Ball acabou, ele não foi a única série grande a terminar. Junto também tivemos Yu Yu Hakusho e Dr. Slump, dois dos mangás que mais venderam milhões nos anos 90. E como resultado disso, a revista Jump entrou em crise. One Piece começou em 97, mas só foi ganhar mais força alguns anos depois. Então, fazendo um amontoado das informações, a falta do mangá no GT, as avaliações caindo desde a época da saga Buu, vamos refletir um pouco sobre as informações. Tivemos a falta de mangá do GT, as avaliações caindo desde a época da saga Buu e o Toriyama se afastando dos projetos. Qual foi o real motivo de Dragon Ball GT ter sido cancelado? Era só porque era ruim? Bom, talvez. Nesse caso, seria bom se a gente soubesse a opinião dos japoneses. Mas depois de todas essas informações do vídeo, o que me leva a acreditar sobre o porquê Dragon Ball GT foi cancelado é simplesmente pela fadiga da franquia. Dragon Ball estava no ar desde 1986 até 1997. Não haviam férias, toda semana havia um episódio novo. E não importa o quanto você ame Dragon Ball, é normal uma série chegar a um momento em que precisa de uma pausa. Anos de anime, mangás, jogos e filmes constantemente em todos os lugares. E os fãs cresceram, foram para a faculdade, estão mais ocupados com seus trabalhos e muitos tiveram filhos. Então, naturalmente, Dragon Ball teve que dar uma pausa, onde retornou em 2008 com um episódio OVA especial. Em seguida tivemos a Batalha dos Deuses e depois o Dragon Ball Super. Morishita fala em uma entrevista que a opinião dos fãs era muito dividida na época. Alguns gostaram da ideia de vale tudo no anime, enquanto outros disseram, bom, você está acabando com a obra original. Mas a verdade é, Dragon Ball GT não chegou nem perto da popularidade de Dragon Ball e Dragon Ball Z. As pessoas já estavam se afastando do anime na saga Buu, e Dragon Ball GT veio apenas para encerrar esse longo ciclo de anos. Mas se compararmos com outros animes, Dragon Ball GT de certa forma foi um sucesso. A Toei decidiu acabar com Dragon Ball GT, e então a equipe seguiu em frente para criar o melhor final possível para Dragon Ball, com um episódio emocionante e cheio de mistérios, onde Goku desaparece por muitos anos. E aparece bem no futuro. 23 de outubro de 1997. Seria um dia histórico e emocionante, em que os dubladores gravariam as vozes do último episódio, que estrearia um mês depois. Você sempre me ajudou quando eu tive problemas. Desculpa por não retribuir os seus favores. Eu prometo que jamais vou te esquecer, Piccolo.
Nanico. Dragon Ball acabou voltando com o Kai em 2009, comemorando o aniversário de 20 anos do início de Dragon Ball. E hoje em dia Dragon Ball retornou com Dragon Ball Super, que talvez não seja a melhor das versões, mas de qualquer forma ajuda a gente a matar a saudade de Dragon Ball. Bom, espero que eu tenha esclarecido bem as informações sobre o anime. Hoje em dia Dragon Ball GT é visto como um final alternativo canônico, ou seja, ele é oficial, assim como a linha do tempo do Trunks do futuro também é. Se você não assistiu Dragon Ball GT, deveria tentar. O anime tem muitos problemas, mas também apresenta muitas boas ideias, boas cenas de lutas e momentos divertidos. E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. Por este caminho, me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. E se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo. Não esqueça de conferir os vídeos que estão aparecendo aí na tela. E claro, deixe o seu like e se inscreva para dar aquela força. Valeu e até o próximo vídeo.